Bom dia na paz do Senhor. Hoje nós vamos estar fazendo uma leitura e uma reflexão que está contida em Eclesiastes, capítulo 12, e o seu versículo 13. E mais para frente o 14, que nos diz assim: De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Glórias a Deus. Na manhã desse dia, eu quero ter uma palavra voltada a nós pais que temos filhos, filhas, adolescentes e jovens. Veja, nós sabemos que a fase da adolescência é o início da juventude e essa fase costuma ser um pouquinho conturbada. Nós sabemos que é um período de autoconhecimento, de busca pela identidade própria dos adolescentes, onde eles têm dúvidas, onde eles têm questionamento. E o que nós descobrimos, o que nós presenciamos no nosso dia a dia? Às vezes, aqueles adolescentes e jovens que eram tão amáveis, tão calmos, inesperadamente eles começam a se tornar rebeldes e entram em conflito, não somente com nós, seus pais, mas também com Deus. E isso mesmo quando eles cresceram na fé cristã. Então, eu vejo que nós, pais, precisamos ter muita paciência, graça, discernimento, sabedoria e direção de Deus para mostrar a cada adolescente, a cada jovem, o que significa viver sem o temor do Senhor. O livro de Eclesiastes, que nós fizemos a leitura há pouco, ele serve de inspiração para os adolescentes e para os jovens. Em Eclesiastes 11:9 está escrito: Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. Amém. Então, nós sabemos que Deus não quer que o adolescente ou o jovem viva triste, ou mesmo que ele não desfrute desse período de sua vida, né? Um período de tantas coisas novas, de tantas transformações. Muito pelo contrário. Porém, o jovem precisa entender o significado do temor do Senhor e aprender a ser responsável diante do Senhor por tudo o que ele faz. E aqui eu quero frisar que é fundamental que nós mães, que nós pais, ensinemos os nossos filhos, né, as nossas filhas esse conceito. Nós devemos ensinar que temer a Deus não é ter medo de Deus. Pelo contrário, temer a Deus é respeitar, é honrar e depender de Deus para procurar fazer a sua vontade. Em Eclesiastes 12, no seu versículo 13 e o 14, que eu não li por completo no início dessa mensagem, o sábio faz um conselho: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem, seja o mal. Forte isso, né? Mas é uma grande verdade. Nós sabemos que não somente os adolescentes e os jovens, mas que todos nós temos uma propensão para o pecado por causa da nossa natureza pecaminosa e que nós só conseguimos resistir ao pecado através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E se nós não aprendermos a temer a Deus desde cedo, as tentações desse mundo vão nos envolver de tal maneira, que nós não vamos conseguir discernir entre o que é bom, o que é mal. Satanás, ele é astuto, ele é perspicaz e por isso ele costuma camuflar o pecado para tentar esconder o seu verdadeiro poder destrutivo, apresentando o pecado de uma forma sedutora, bonita,
atraente. Desta forma, eu vejo que nós mães, nós devemos, enquanto responsáveis pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, tentar nos empenharmos a cada dia a ensiná-los a temer o Senhor. E nós sabemos que exemplos de uma vida sem Deus não faltam para ilustrar o que a falta do temor faz na vida das pessoas. Todos os dias nós sabemos que no nosso bairro, na nossa escola, nós vemos exemplos de famílias e de vidas destruídas por falta de amor, por falta de respeito, de compreensão, por falta de presença do pai, de uma mãe. E esses são exemplos de vidas que não têm Deus e que não têm os filhos como prioridade. Mas nós cristãos, nós não devemos esconder dos nossos filhos a realidade do que uma vida sem o temor do Senhor faz em uma família. Veja, é impossível, eu penso, que para nós pais cumprirmos a tarefa da maternidade, da paternidade, sem a atuação de Deus em nossas vidas. Nós sabemos que os nossos filhos, nossas filhas, eles são inexperientes nessa fase da adolescência, da juventude, e eles dependem de nós, não somente na escola ou na igreja, para ajudá-los a trilhar o caminho da verdade. Eles precisam de nós em muitos momentos do seu dia. E o Senhor, que é o nosso Deus soberano, ele precisa ter liberdade para transformar, para moldar, para estar presente no nosso interior, porque somente a sua presença pode impactar e influenciar não somente a minha, a sua, mas a nossa vida e os dos nossos filhos. Quando nós tememos ao Senhor, nós podemos ensinar os nossos filhos, aos nossos adolescentes, às nossas jovens a terem o temor do Senhor. Eu vejo que nós pais, nós mães, devemos ter Deus no centro das nossas decisões. No contrário, nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos, das nossas filhas lá na frente, das nossas ações, da nossa vida. Principalmente eu me apercebo o quanto é importante nós estarmos bem pertinhos de Deus para evitarmos sofrimentos e para evitarmos decepções nessa nossa vida terrena. É fundamental, portanto, que nós coloquemos o tempo todo Deus em primeiro lugar, porque daí nós sabemos que todas as demais coisas encontram seu significado em nossas vidas. Nós sabemos que Deus deseja que nós concentremos nosso tempo e a nossa energia em coisas de valor duradouro. O que importa para Deus é como nós usamos a vida que Ele nos confiou, no sentido de produzir glória para Ele. E quando nós educamos os nossos filhos no caminho correto e reto, quando nós ensinamos aos nossos filhos o temor ao Senhor, nós estamos investindo, nós estamos criando valores duradouros e que duram toda a vida das nossas crianças, que futuramente serão adolescentes, que serão jovens e serão adultos presentes, confiantes na casa do Senhor. Por último, e não menos importante, eu diria que sem Deus, sem o temor ao Senhor, a vida é sem propósito, mas com Deus, aceitando todas as bênçãos e propósitos que Ele nos dá, a vida nos oferece significado e nos oferece satisfação. Com Deus e com temor a Deus, a vida tem um propósito profundamente significativo. Minha oração a todo pai, a toda mãe que ouvir essa mensagem, é que possamos estar no centro da vontade do Senhor, tendo temor a Ele, aos seus mandamentos, respeito ao seu Evangelho,
para que todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes continuem andando, trilhando para o caminho da Canaã celestial. Amém.